Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós entramos ontem na Semana das Dores, a quinta semana do tempo da Quaresma. Essa semana que antecede a Semana Santa e que nos prepara de um modo mais próximo dos mistérios que nós vamos celebrar, né, na próxima semana, de um modo particular, no Tríduo Pascal, onde vamos viver com Cristo, pela liturgia, pelo sacramento, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso a liturgia também se intensifica e se aprofunda para que nós possamos viver cada uma dessas realidades que o Senhor propõe para a nossa vida. A leitura de hoje, tirada da profecia de Daniel, e o Evangelho tem algo de comum. Tanto Susana, no Antigo Testamento, como aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério, foram levadas diante do tribunal. Era um tribunal popular, onde a lei defendia que mulheres que fossem pegas em adultério fossem apedrejadas em praça pública, para que servisse de sinal, como uma forma de castigo. E de fato, aquelas duas mulheres foram levadas diante do tribunal. Na verdade, a primeira, ela era inocente daquilo que acusavam. No Evangelho, ela era culpada, segundo a lei de Moisés. É muito interessante a gente perceber na primeira história, né, do Antigo Testamento, que Susana é inocente, sendo levada ao tribunal e acusada pelos próprios juízes, que levantaram um falso testemunho, inventaram uma história para que ela pudesse, então, ser condenada no lugar deles que tinham, na verdade, culpa, que tinham atentado, que tinha feito propostas de cometer com ela o adultério. No julgamento, Daniel, movido pela força de Deus e pela sabedoria, retoma o julgamento, dizendo: nós não podemos condenar uma filha de Judá sem antes ter conhecimento da plena verdade. E aquela mulher, então, foi inocentada pela sabedoria que Deus deu a Daniel. O Evangelho é sempre, para mim, algo que me chama bastante atenção, porque, na verdade, aquela mulher adúltera, ela é a imagem de cada um de nós que somos culpados diante do tribunal de Deus, fragilizados pelo nosso pecado, fragilizados pela nossa inconsistência, mas que somos inocentados pela misericórdia. Jesus é justo juiz, que não olha para as nossas fragilidades, mas olha para o nosso coração arrependido. Nós muitas vezes dizemos a cada Santa Missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Nós repetimos esta fala do centurião, que também encontramos no Evangelho, e para dizer que a nossa culpa nos condena, mas a misericórdia de Deus é capaz de nos salvar. Aquela mulher tinha sido levada diante de Jesus, ele estava no templo, e eu fico imaginando, né, o templo naquela ocasião, naquele tempo, apesar de não ser os tempos modernos como nós vivemos, no tempo contemporâneo, né, a nossa realidade, onde nossos templos são limpos, onde os nossos templos têm uma pavimentação, um tipo de piso, né, que nós temos uma limpeza dentro do templo. Apesar disso, o templo de Jerusalém não era um templo sujo. Com certeza não tinha pedras dentro do templo. Aquela mulher já tinha sido condenada fora do templo, mas foi arrastada até Jesus, que estava dentro do templo, e as pedras que seriam as armas contra aquela mulher foram trazidas de fora, ou seja, ela já estava condenada. E de fato, segundo a lei de Moisés, a aplicação da lei seria o apedrejamento. Mas eles resolveram levar até Jesus para tentar experimentar a sua justiça, e se ele de fato não cumprisse os preceitos da lei,
pudesse ter um motivo de ser também condenado. Era apenas uma armadilha. Aquela mulher foi um instrumento nas mãos daqueles homens para armar um laço contra Jesus. E Jesus, então, apenas silenciosamente se abaixa e escreve no chão algo que nós nunca vamos saber o que ele estava escrevendo, mas quando era questionado o que deve ser feito com tais mulheres que são pegas em flagrante adultério, de acordo com a lei de Moisés, e recitou todo o preceito para Jesus, e Jesus simplesmente se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E naquela ocasião, cada um a um, começando pelos mais velhos até os mais novos, foram deixando aquele lugar, a ponto de aquela mulher ficar sozinha com Jesus. E Jesus então se levanta uma segunda vez e diz: onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Essa frase podemos trazer para a nossa vida. O Senhor nos levantou das nossas quedas. As pedras ocuparam o nosso lugar no chão, porque o Senhor nos reergueu, o Senhor nos deu a vitória sobre o pecado e sobre o mal. É por isso que o Senhor hoje nos convida a caminharmos com Ele, carregando a nossa cruz na fidelidade ao Evangelho, para que nós possamos participar dos mistérios do seu amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.